Eu gostaria de convidar por favor, a sua atenção ao texto de 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso 8, nós vamos ler até o verso de número 10. Nestes dias, e particularmente na próxima terça-feira, nós vamos estar juntos a todas as igrejas na Paraíba, presbiterianas, na primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, ali na rua Odom Bezerra, ao lado do shopping Tambiá. Estaremos celebrando mais uma vez, por mais um ano, desta vez 506 anos da Reforma Protestante. Estaremos lá sendo ministrados pela palavra, que será ministrada e pregada pelo reverendo Calvino Rocha, pastor da primeira igreja presbiteriana de Campina Grande, um bom pastor, um bom pregador. E estaremos lá reunidos vários coros de várias igrejas, num grande coral, e você já é o nosso convidado. Por razão disso, é que nós vamos suspender o nosso encontro de oração aqui na igreja, para que todos possam estar lá. É a hora de estarmos todos juntos como povo de Deus, e eu particularmente ficarei muito feliz em ter uma boa representação da igreja presbiteriana de Tambaú, e será um momento de muita alegria. Então você já está convidado a estar ali na próxima terça-feira, às 19h30, e comemorarmos juntos. Esta reforma protestante, que sempre é um olhar para o passado, muitas vezes tem se tornado um olhar fossilizado. E o que é um olhar fossilizado? É aquele olhar que viu a vida de uma perspectiva estática, morta. Ou seja, é simplesmente a gente olhar para trás e ver na reforma protestante aqueles princípios que resgataram a igreja medieval de crenças e de práticas que foram absolutamente desvirtuadas da palavra de Deus. Quando o monge agostiniano Martinho Lutero, em 1517, 31 de outubro de 1517, apregou 95 teses para serem discutidas na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, o que ele propunha era uma revitalização. Era que a igreja, naquela época católica, apostólica, romana, não havia protestantismo ainda, que já estava sendo de alguma maneira questionada por aqueles chamados pré-reformadores, John Hus, John Wycliffe e os valdenses, albigenses e tantos outros ali em toda a Europa continental e nas Ilhas Britânicas, pudesse refletir e pensar assim: que caminho teológico, doutrinário, litúrgico nós estamos nos encaminhando? Havia práticas absurdas, práticas de intercessão por pessoas mortas e de pessoas mortas, práticas como das indulgências, que faziam uma espécie de simonia, de modo que aquilo que pudesse ser dado financeiramente garantiria supostamente aquilo que seria oferecido espiritualmente por Deus. Práticas as mais diversas. Cristo já não era mais o centro. Havia um panteão de deuses semelhantes ou de semideuses semelhantes aos panteões greco-romanos. Havia homens e mulheres que de fato tinham sido homens e mulheres piedosos, mas em nenhum momento poderiam ser intercessores diante de Deus por nós, a começar da bendita Virgem Maria, mãe de Jesus, e os apóstolos, Pedro, João e tantos outros, ou homens piedosos como Francisco de Assis ou Antônio, e assim por diante. Mas todos eles tinham se tornado um verdadeiro panteão de deuses ou semideuses, intercessores pela suposta salvação comprada com dinheiro. A partir disto, Lutero e os reformadores, por não terem tido nenhum tipo de acolhimento àquelas teses, àqueles questionamentos, pelo contrário, foram caçados, muitos deles foram tomados à força dos seus lares, de suas famílias, morreram por conta da fé. A reforma acabou se alastrando, entre outras coisas, para defender e proclamar 5 que nós chamamos distintivos da reforma. O primeiro deles, sola escritura, que só a escritura
é regra de fé e prática da nossa vida e do cristão, de modo que tudo aquilo que podemos e devemos crer, e tudo aquilo que podemos e devemos fazer, e vice-versa, não pode estar baseado na tradição de homens, no ensino de homens, mas exclusivamente na Escritura Sagrada. A partir desta convicção, os reformadores também defenderam a ideia do solus Christus. Em outras palavras, que só Cristo é Senhor e Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. E, portanto, todos os demais são salvos por Cristo e exemplos para que nós também sejamos, assim como eles, piedosos em proclamar que só Cristo salva, só Ele é o Deus 100% Deus e 100% homem, que veio como um verbo que se fez carne e habitou entre nós para fazer a nossa redenção. A relação com Deus é pautada pela reforma por um outro dos solas, o chamado sola gratia, ou somente a graça, que significa, em outras palavras, é que a mediação, ou melhor, a base da salvação de Deus com o homem, ou do homem em relação a Deus, não é mérito algum dele, não é suas obras, não é seus méritos, sua religiosidade ou suas contribuições financeiras, mas exclusivamente a graça, o beneplácito, o dom, a gratuidade que Deus faz quando entrega o seu Filho. E, portanto, tudo mais que o homem vier a fazer como reflexo dessa convicção de fé, ele o faça como gratidão a esta graça. E daí entendemos que a graça é o que fundamenta o quarto desses solas, que é a fé. A fé como dom de Deus aos generados em Cristo, que permite que a pessoa creia, não tendo a capacidade natural de crer, que reconheça Cristo como Senhor e o confesse como Salvador, baseada na convicção de que essas verdades que estão expostas na Escritura, que apontam para Cristo, tornam Cristo suficiente Senhor e Salvador. E isso é aprendido e usufruído exclusivamente pela fé e não por obras. As obras, consequentemente, refletem a fé, mas não causam a fé. E, em último lugar, a quinta das 5 solas, a reação sobrenatural e geral do crente em Cristo, é que a sua vida deve ser soli deo gloria, ou somente para a glória de Deus. Esses são os 5 postulados da reforma. E quando eu falo que muitas vezes celebrar a reforma é olhar de maneira fossilizada, cristalizada para o passado, é por quando nós não entendemos ou não nos damos o trabalho de refletir que hoje, infelizmente, grande parte da cristandade, inclusive daquela que supostamente estaria dentro do ramo do protestantismo ou dos evangélicos, acaba por fazer exatamente as mesmas coisas. O que faz com que alguns digam que nós precisamos de uma nova reforma, para que os crentes continuem ou passem a voltar a crer que só a Escritura é de fato a palavra de Deus, que só Cristo realmente salva, e que não é intercessão supostamente miraculosa de um bispo, de um apóstolo, ou de qualquer uma dessas categorias religiosas vigentes, haverá de levar a salvação para alguém, que só a graça e não os méritos humanos, nem o dízimo que se dá na igreja, nem as observâncias religiosas, dos rituais religiosos, conferem qualquer mérito ao homem. E se nós, hoje mesmo, de madrugada, chegarmos em casa e tivermos o desprazer e a falta do que fazer para colocar na televisão alguns dos programas ditos como evangélicos, nós iremos concluir que alguns desses programas precisavam ser passados pelo filtro da reforma e certamente não seriam aprovados, porque não pregam solos Christus, não pregam sola gratia, não pregam sola fide e não pregam que tudo deve ser para a glória de Deus. São impérios e castelos humanos e religiosos que precisam ser reformados. Tendo dito isso, qual seria a proposta então para que hoje, para que terça-feira e para que cada dia nós, como protestantes, possamos celebrar não como um rito vazio e fossilizado, mas como realidade presente? É que nós passemos por esta mesma experiência que eu vou ler agora para os irmãos. É que a palavra de Deus, viva e verdadeira, seja redescoberta por aqueles que deveriam tê-la no coração. Leia comigo 2 Reis, capítulo 22, do verso 8
em diante. Se você tiver a Bíblia ao seu lado, por favor, abra ou acione no celular, se não, leia na projeção de ambos os lados da plataforma, 2 Reis, capítulo 22, verso 8. O nosso desejo é que nós aprendamos com esse texto a como tornar a nossa vida pautada pela Escritura, redescobrindo a Escritura na experiência com cada um de nós com Deus. Diz assim a palavra de Deus: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão, depois de ter lido, veio ter com o rei na época era Josias, e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, a casa que era o templo, e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Aqui havia uma reforma em curso, uma reforma física em curso. Relatou então mais o escrivão Safã ao rei, depois de prestar esse relatório, que certamente não foi curto e foi longo, dizendo assim: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ó Deus amado, pedimos que a tua iluminação do alto, venha sobre nós nessa noite. Nos dê, ó Deus, a clareza desse texto que foi inspirado pelo Espírito e que nesta noite precisa para a nossa bênção espiritual, para nos beneficiar, para o nosso benefício espiritual ser aplicado por este mesmo Espírito. Nós não estamos aqui para ouvir comentários sobre a Escritura, mas para ouvir a tua voz. E por isso pedimos que, da mesma maneira sobrenatural com que tu usaste homens para registrar aquilo que o Senhor mesmo inspirou nas suas mentes e que nós consideramos como a tua palavra, a tua Escritura sagrada, o Senhor também use esse homem falho e imperfeito para falar ao teu povo, iluminado pelo teu Espírito. E que esse grande milagre aconteça não apenas ao saírem as palavras da minha boca, mas também ao chegar ao ouvido de cada um que está aqui e dos que estão remotamente participando. E que isso signifique compreensão da tua palavra, confiança naquilo que ela revela e ensina e obediência ao que está sendo ensinado. Ao final de tudo, Pai, nós te daremos a honra, a glória e o louvor, porque de fato queremos que seja só para a tua glória, só lhe deu glória. É isso que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos num período muito difícil de Israel, ou do reino de Judá, para ser mais preciso, quando aquela monarquia já havia sido dividida, já tinham sido parte do passado, esquecidos algumas vezes no passado, os reinados do Saul, o primeiro rei de Israel, de Davi e de Salomão, filho de Davi. O reino já havia se separado, Roboão e Jeroboão haviam cada um tomado a sua parte, e uma sucessão de reinos, alguns tementes a Deus e outros rebeldes a Deus, tanto na casa de Israel como na casa de Judá, o reino do norte e o reino do sul, se sucediam, até que um garoto de 8 anos de idade, você vê isso no verso 1 desse capítulo que você leu, começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Aquele homem, diz o texto, num resumo aqui no livro de 2 Reis, fez o que era reto perante o Senhor, verso 2, e andou em todo o caminho do seu pai Davi. E aqui o pai não é que ele era imediatamente filho de Davi, mas fazia parte da descendência de Davi. E diz o texto que ele não se desviou, no verso 2, nem para a direita, verso 2 do capítulo 22, por favor, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Uma expressão que significa que ele foi reto, temente a Deus e obediente à Escritura. Esse rei começou no 18º ano do seu reinado, está aí no verso 3, uma obra de reforma do templo. Essa obra era necessária porque, como expressão visível e concreta do estado espiritual que ele herdou do rei Amon anterior a ele,
Aquela casa estava jogada às moscas, às traças. Se você compreende bem a evolução dos lugares de adoração no Antigo Testamento, você vai lembrar que inicialmente o povo de Deus adorava a Deus nos altares. Os altares foram construídos desde o tempo que Abraão chegou a Canaã, mas antes dele mesmo, você recorda que o próprio Noé, e para ser mais antigo do que Noé, o próprio Enoque edificou o altar na sua própria vida, no seu próprio coração e também em lugares concretos. Esses altares, assim que o povo de Deus foi chamado e começou uma peregrinação depois de 430 anos de escravidão no Egito para a terra prometida, foi substituído pelo chamado templo móvel ou tabernáculo. Dado por Deus a Moisés no alto do Monte Sinai, aquele lugar prefigurava toda a liturgia de um culto, de como o adorador deveria chegar, oferecer os sacrifícios, os sacerdotes como deveriam vestir-se, os móveis que deveriam estar ali, até chegar, uma vez por ano, no dia da expiação, ao lugar mais santo, onde a lei do Senhor estava, onde ali havia de ser feito um sacrifício uma vez por ano. Esse tabernáculo sobreviveu por 40 anos no deserto, por alguns anos na entrada da terra prometida, e em dado momento, Davi, ainda no seu reinado, tem o desejo de construir um lugar que fixe a presença de Deus como centro daquela nação que agora já era expandida e tomava toda a região que hoje nós conhecemos como Israel e adjacências. Ele compra uma eira, um lugar onde se batia trigo, e que ficava no alto do monte, depois conhecido como Monte Sião. E ali ele deseja construir aquele templo. Deus o proíbe. E a razão era porque, como um combatente valente que havia vencido desde o gigante Golias na batalha tremenda contra os filisteus e outros tantos embates, aquele homem era um homem que tinha sangue nas mãos. Ele havia expandido as fronteiras do seu reino na base de guerras. Enquanto o seu filho Salomão, digamos assim, diplomata por excelência, que manteve não somente as fronteiras do reino preservadas, que ele herdou do seu pai, mas chegou até mesmo expandi-la por meio de acordos comerciais e de outros meios, sem batalhar grandes guerras. Diz Deus àquele homem Davi que ele não haveria de construir o templo, iria prover tudo o que o templo precisasse de materiais. E ele doa significativamente do seu próprio tesouro, e o povo o acompanha, mas ele não constrói. Quem vai a construir é o rei Salomão. É esse templo que agora, depois de ter sido considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo majestoso, a glória de Deus revelada em pequenos detalhes e grandes detalhes do templo, que estava jogado às moscas, como retrato visível da decadência espiritual e moral daquele povo, quando Josias começa a reinar. Por isso que ao 8º ou no 18º ano do seu reinado, como diz o verso 3, ele começa aquela reforma. Talvez na concepção de Josias, que era um menino, ele tinha a essa altura, 8 com mais 18, 26 anos de idade. Ele começou a reinar aos 8 anos, e isso aconteceu no 18º ano, o início da reforma. Ainda era muito jovem. Talvez ele concebesse que aquele templo deveria ser restaurado do ponto de vista material. E ele o faz. E é justamente no meio daquela reforma, com escombros, com madeira para ser trocada, com pedaços de rocha e outros tipos de materiais que eram retirados para serem substituídos, com remodelações, poeira, tudo aquilo que havia naquele lugar, que diz o texto que no verso 8, alguém encontra um livro. O livro que nós estamos falando não é esse encadernado como nós temos aqui, mas um rolo, um pergaminho ou uma espécie de rolo escrito em pele de carneiro. E diz o texto no verso 8 que o sumo sacerdote, que estava ali porque como sumo sacerdote deveria compreender que parte e orientar que parte daquela reforma
deveria ser feita e como deveria ser feito para não alterar o projeto original que Deus havia dado, aquele sumo sacerdote Ilquias, que não teve uma grande projeção, era um sumo sacerdote como outro qualquer, chega para o encarregado da obra, o mestre de obras e aquele que controlava as finanças daquela reforma, chamado Safã, e diz a seguinte frase que está aí no verso 8: achei o livro da lei na casa do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para as duas maneiras diferentes como esse livro, essa escritura, esse rolo do livro, que nós não sabemos de qual livro era, se era a Torá ou um dos livros da Torá, é chamado primeiramente por Ilquias, quando entrega o livro a Safã, e ele o chama de achei o livro da lei do Senhor. E como o Safã, já tendo recebido no último versículo que nós lemos, repassa, encaminha ao rei Josias. E nessa ocasião, ele simplesmente diz: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Eu não sou mestre em português, mas eu já aprendi, e espero que você também tenha aprendido, que há uma diferença entre dizer o livro e um livro. E talvez seja essa grande ênfase que eu gostaria de dar nessa noite. Porque ao lembrar daquilo que aconteceu no século XVI, depois de Cristo, com a reforma protestante, foi exatamente isso. Uma igreja que considerava a Escritura como um livro, uma das fontes de autoridade na igreja, junto com a tradição e o magistério, de repente é impactada por alguém que diz: não é um livro, entre outros, não é apenas um livro, é o livro. E qual é a diferença de considerar a Escritura um livro ou o livro? É justamente aquilo que fez os reformadores dizerem sola Scriptura. Quando Safã recebe aquele livro da lei do Senhor, que o sacerdote muito apropriadamente diz: achei o livro da lei do Senhor, diz o texto que ele se entrega à obra de dar relatório ao rei. O rei havia provido recursos, alguns haviam ofertado recursos, como em qualquer outro empreendimento religioso, como acontece conosco, que também temos que prestar contas dos recursos que os irmãos entregam com dízimos e ofertas. E aquele escrivão Safã recebe aquele livro e dá um relatório. E aí eu chamo a atenção para o segundo aspecto, é a ordem das coisas. Coloque-se no lugar de Safã. Se você tivesse, assim como o Ilquias tinha a compreensão de que aquele livro era o livro da lei do Senhor, o que você diria primeiro ao rei a quem você iria prestar conta? Certamente você não diria: olha, compramos tanto de madeira e ainda sobrou tanto de dinheiro. Conseguimos importar tanto de ouro para revestir as colunas que estão gastas e sobrou tanto de dinheiro. E precisamos mais de um empregado, ou de um construtor, de um ourives, ou de uma outra pessoa para essa e essa ala. E por falar nisso, no meio de tudo isso, o rei Ilquias, ou melhor, o sacerdote Ilquias, rei, entregou um livro. Um livro. Seria essa a ordem, ou talvez fosse a ordem ao contrário? Rei, primeiro lugar, antes de qualquer coisa, acharam o livro da lei na casa do Senhor. Nesse aspecto, a ordem dos fatores altera o produto. Nós aprendemos que as coisas que são mais importantes frequentemente estão aqui, na ponta da língua. As dizemos de maneira mais clara, as confessamos de maneira mais veemente, não precisam ser rebuscadas entre tantas outras informações que guardamos no coração. Elas são evidentes, elas são claras, elas são confessáveis e facilmente ditas em quem crer nelas. Daí porque você encontra um sumo sacerdote que cria certamente na palavra de Deus como o livro da lei na casa do Senhor, e é ele quem diz para Safã: achei o livro na casa do Senhor. Que livro? O livro da lei que estava na casa do Senhor. Ao contrário disso, Safã simplesmente resolve colocar entre suas prioridades a obra, o dinheiro, o material, os trabalhadores, e por fim, como um detalhe, como uma nota de rodapé, ou como uma nota final, achei também um livro, ou pelo menos me disseram que foi achado um livro. Perceba que não somente o artigo definido versus o artigo indefinido, mas a ordem que as coisas são ditas
de Ilquias para Safã e de Safã para o rei, demonstram duas atitudes diferentes na Escritura Sagrada. Mas há um terceiro aspecto, que esse livro também me chama a atenção, é por que ele estava perdido. Se você for até hoje numa sinagoga, o lugar mais guardado, o lugar, e não era o sinagoga, era mais do que isso, era o templo. O lugar mais precioso, mais central, normalmente na parede de trás do lugar onde é ministrada a palavra, como se fosse nessa parede aqui, existe um nicho onde se guardam os livros, e particularmente a Torá, os 5 livros primeiros da Bíblia. Eles não são colados num canto, do lado de fora, em qualquer lugar, jogado em qualquer armário, escondido em qualquer gaveta, não. Eles representam a centralidade da Escritura, assim como para nós reformados, ter o púlpito aqui no centro do culto, mesmo quando temos uma mesa de Santa Ceia posta atrás dele, representa que o nosso culto, e foi isso que a reforma quis resgatar, é centralizado na Escritura. Esse lugar aqui, que não é um lugar mais sagrado, mas é um lugar de onde o mais sagrado é proclamado, que é a palavra de Deus, representa que não é lugar para qualquer outra coisa, a não ser para a exposição da palavra, e a Escritura é o centro. Não são histórias, não são piadas, não são brincadeiras, não são ficções, é o livro da lei do Senhor que precisa ser ministrado. Mas esse livro estava perdido. E por que estava perdido? Porque o lugar onde ele estava perdido representava a condição espiritual do povo, porque quando um povo está bem espiritualmente, o livro da lei do Senhor não está perdido nem no coração deles, nem no lugar de culto e de adoração deles. O livro da lei do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Eu me recordo que, novo convertido, li a Bíblia de maneira voraz em 2 meses e 17 dias. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda. Aquilo me encantou, aquele livro era muito melhor do que os romances que eu lia, muito melhor do que as biografias que eu gostava, da filosofia e da religião que eu lia frequentemente. Aquele era o livro da lei do Senhor, e aquilo me encantou, me atraiu, me conquistou de tal maneira, que eu comecei, assim como muitos aqui o fazem, a decorar versículos, lembrando em determinada circunstância que aquele versículo encaixava muito bem, e poderia ser muito bem aplicado, e aproveitado, e abençoado, não apenas o meu coração, mas também o coração de outros. A palavra de Deus diz: habite ricamente em vós a palavra do Senhor, mas só quando ela é achada, só quando não é perdida, só quando não é esquecida numa gaveta ou num armário, ou no meio dos escombros de uma reforma, e era exatamente esse o estado. Perceba então que esses 3 fatores demonstram como é que estava o aspecto espiritual daquele povo, e o lugar de culto completamente transtornado, no meio de uma reforma e de escombros, depois de tantos anos de desuso e mau uso e abuso, ainda por cima guardava um segredo, é que o livro da lei do Senhor, que não deveria ser perdido, estava perdido, que deveria ter o centro, estava num canto qualquer, que deveria ser limpo e aberto para ser pregado, lembrado, memorizado e aplicado à vida das pessoas, estava colocado, fechado, num canto qualquer. Perceba que esses 3 fatores demonstram esse estado negligente, omisso, irresponsável, leviano, que o povo de Deus usava e abusava naquela época do livro da lei do Senhor. Primeiramente, não era somente um livro. E é curioso, que quando alguém, em um determinado momento da história, numa comunidade religiosa, por ser o sumo sacerdote, é o único que reconhece que o livro não é um livro qualquer, um livro especial, é a revelação de Deus, a Escritura Sagrada. E quando o Safã, que é o escrivão responsável pela reforma do lugar mais importante de Israel, o considera apenas como um livro, você vê aí a diferença, que era justamente a diferença contra a qual a reforma lutou. Qual era o problema naquela época em que Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros homens se levantaram? É porque o povo não tinha acesso à Escritura, e quando você não tem acesso a alguma coisa, você não o conhece, e quando você não o conhece, você não respeita, e quando você não respeita, você não admira, e quando você não admira, você não ama, e quando você não ama, você não se submete. A Escritura Sagrada havia sido, na época da Idade Média,
traduzida a partir de uma versão de São Jerônimo, a Vulgata Latina. E por ser em latim, ela era conhecida apenas do clero. Era comum naquela época que a pessoa comum, como um Safã, ou qualquer outra pessoa na época da Reforma, na pré-Reforma, sequer soubesse os livros da Bíblia, não conhecesse absolutamente nada e acreditasse piamente, cegamente em tudo aquilo que o sacerdote dissesse, sem poder fazer como os irmãos da cidade de Berea, que foram elogiados pelo apóstolo Paulo, porque conferiam até o que um apóstolo, como Paulo, pregava com a escritura do Antigo Testamento para saber se aquilo que ele pregava era realmente o que estava lá. Se na época do apóstolo Paulo, os bereanos eram conhecidos como aqueles que conferiam a palavra dos que pregavam a palavra com a própria palavra, na Idade Média isso não existia. E era proposital. Porque era melhor ter uma massa religiosa cega, cativa de uma religiosidade que fosse imposta, e que muitas vezes era imposta de maneira autoritária, com supostas condenações eternas, caso fosse contra ela qualquer tipo de rebeldia. É muito melhor, do ponto de vista religioso, do que fazer o povo ter a Bíblia nas próprias mãos, ler, conferir. E por isso um dos princípios mais importantes do protestantismo é o livre exame da Escritura. Quem prega desse púlpito não prega dogmas, prega doutrinas, mas que você pode examinar na Escritura, que você pode questionar, que você pode ver de uma outra forma, e participando do livre exame da Escritura, criar o seu próprio juízo de valor. Mas antes da Reforma isso não era a regra. Veja agora, 506 anos depois, quantas coisas você vê mesmo no meio evangélico ou dito protestante, que é exatamente o que acontecia, em que você consegue estar num culto de 2, 3 horas, em que a parte de música, de ofertas, de cânticos, de orações, de libertações, de exorcismos e todo tipo de prática ocupa 90% do tempo, e as escrituras que são ministradas são citações esparsas, fora do contexto, que não alimentam o povo e não convidam o povo para o livre exame, para ter a convicção própria e dizer assim, é isso ou não é isso que a palavra de Deus ensina. Daí porque muitos dizerem que hoje, 506 anos depois, muito do que se tem nesse chamado mundo gospel, mundo evangélico no Brasil, tem a profundidade de alguns centímetros, embora tenha uma distância e uma extensão muito grande. Muitos se orgulham de 40% da população brasileira se considerar evangélica, mas se você for no Rio de Janeiro, você vai encontrar parte dessa população formada por traficantes de drogas, que usam a Escritura de maneira a mais abjeta possível para justificar uma suposta superioridade espiritual que facilita o tráfico de drogas. É o chamado Comando de Israel. Domina favelas inteiras e, para nossa vergonha, praticam crimes em nome de Deus, usando a Escritura como suposto fundamento. É quando você vê celebridades ou subcelebridades gospel, que ao mesmo tempo que são membros da igreja e trazidas ao púlpito para pregarem como se fossem pregadores com sólida formação, mas que apenas contam testemunho de libertações e outras coisas, e que de repente durante o dia está na igreja, durante a noite está no OnlyFans, despindo a roupa e oferecendo o seu corpo como moeda, uma moeda gospel. Estamos ou não estamos precisando de uma reforma em pleno século 21, em 2023, que não faça a Escritura estar nos escombros, mas chame a Escritura pelo nome, o livro da lei na casa do Senhor. E compreenda que essa Escritura norteia vida e prática, norteia fé e convicção. Observe ainda que quando esse livro é achado, ele produz efeitos. E talvez seja justamente isso que qualquer perspectiva religiosa autoritária, ou superficial, ou deturpada e pervertida deseja evitar. Se você for para os versos seguintes, e eu digo para você que no 6º século antes de Cristo, que é quando acontece isso,
houve uma reforma que se repetiu no 16º século depois de Cristo, é porque de fato nós estamos num momento de grande reforma religiosa que acontece a partir da redescoberta do livro da lei do Senhor. Se você olhar nos versículos seguintes, a partir do verso 11 e no capítulo 23, a aliança do Senhor é renovada. É renovada baseada em quê? Na lei do livro do Senhor. Porque à medida em que o rei leu aquilo que o sumo sacerdote, o sacerdote Ilquias, melhor dizendo, leu para ele, ele rasgou as suas vestes. Veja o verso 11, era o sinal do arrependimento. Ele representava o governo de Deus, um governo sem constituição, porque o livro estava perdido. E quando ele é lembrado do livro e começa a ler o livro, o que ele faz como representante de Deus, o governo de Deus ali, ele rasga as suas roupas, representando um arrependimento de um governo que queria governar o povo de Deus sem a constituição do povo de Deus. E a constituição do povo de Deus é a Escritura Sagrada. O nome disso é autoritarismo, ditadura ou qualquer outro nome. Não é o império da lei que rege a todos, inclusive ao rei. Mas o rei se convence disso, graças a Deus. Ele rasga as suas vestes, ordena o rei a Ilquias, o sacerdote, e a todos os outros que consultem a sua assistência espiritual, que naquela época era uma profetisa chamada Ulda. Nós estamos falando de um tríplice governo aqui. E quando você encontra o rei, o sumo sacerdote e a profetisa, você está dizendo assim: aqui está o governo de Deus sobre a nação. Porque enquanto o rei expressa o governo de Deus per se, a sacerdotisa ou o sacerdote, o sacerdote, o sumo sacerdote, representa aquele levar do povo a Deus, enquanto que o profeta representa trazer a lei ao povo. E você encontra esses três aspectos da lei juntos, e o rei Josias ordena: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras, eu estou lendo o verso 13, acerca das palavras deste livro que se achou, porque a conclusão dele: é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. O rei se convence a partir da descoberta da Escritura. O rei se prostra, se arrepende, diante do fato de que ele era um rei que queria governar o povo sem a Escritura. Isso que ele faz aqui não foi feito pelo Papa no século XVI. Pelo contrário, ele chama para si, especialmente na dieta de Worms, quando Lutero é chamado, instado a se arrepender, ele chama para si um poder que não tinha, um governo espiritual do qual ele era réu e culpado, por ensinar e deixar que outros em seu nome ensinassem aquilo que a Escritura não ensina. O arrependimento que Josias, um homem temente a Deus, com 26 anos de idade, teve, o Papa da época não teve. E por isso a reforma surge dentro do continente europeu como uma força avassaladora, porque a Escritura começou a ser pregada. Martinho Lutero aproveita a invenção de Gutenberg em 1496 e proclama a quatro cantos que agora a Escritura era do povo e que o povo podia ler e conferir. E sabe, irmãos, quando o povo tem a Escritura Sagrada, ela tem um norte, ele tem um norte, ele tem uma âncora, uma bússola. Ele sabe de onde ele não pode sair, ancorado na Escritura, e ele sabe para onde ele deve ir, guiado pela bússola, pelo leme seguro do Senhor, que está revelado na Escritura Sagrada. A Escritura é a palavra de Deus, não este livro impresso aqui, mas as palavras que estão aqui, todas elas inspiradas por Deus, autoritativas, infalíveis, inerrantes, suficientes para aquilo que nós precisamos crer e fazer. A descoberta daquele livro levou à reforma do rei Josias, e a redescoberta desse livro levou à reforma do século XVI por meio de Lutero, Calvino e tantos outros. Por isso que de todos os solas, quando nós começamos a recitá-los e a dizer a ordem deles, creio eu que o primeiro que deve ser mencionado é sola Escritura, porque é da Escritura que nós aprendemos que solos Cristos,
É da Escritura que nós aprendemos sola gratia. É da Escritura que nós aprendemos que somente a fé deve ser o meio pelo qual a graça de Deus é acessada. E que tudo isso deve ser para a glória de Deus. Sem a Escritura, somos viajantes sem bússola. Somos pessoas tendentes a acreditar baseado no argumento da autoridade de quem se põe diante de nós, mas todo homem é falível, inclusive esse que fala a vocês, que pode ser eventualmente questionado, e daí porque a Escritura é a âncora, o fundamento da nossa fé. Nós não substituímos Deus por um livro, nós somos guiados a Deus por meio de um livro. Esse livro se revela a ponto de quando os escribas e fariseus, séculos depois, aqueles que deveriam pregar esse livro, chegam para Jesus com inquietações e perguntas capciosas, Jesus diz assim: errais porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecem a religião, a experiência religiosa, mas essa experiência não é pautada pela Escritura. Por isso, queridos, tempos atrás, os crentes eram mais conhecidos como o povo da Bíblia, ou o povo da capa preta, porque era esse livro que as pessoas carregavam sem nenhum problema, sem nenhum tipo de vergonha, debaixo do braço, quando caminhavam para a escola bíblica dominical, de que, diga-se de passagem, é uma criação protestante, e que diferencia o ramo do protestantismo de qualquer outro ramo cristão. Porque na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, a Escritura não somente é pregada como está sendo pregada agora, ela é explicada, ela é analisada, ela faz parte de um estudo e ela é a riqueza. Recentemente eu me reuni com o conselho dessa igreja e relembrei o dia, e aqui, se você é membro da igreja, é uma palavra especialmente para você, mas se você é congregado, tome para si também. Houve uma época, quando nós estávamos começando essa igreja, que a prática corrente das igrejas que estavam aqui em outros lugares, nessa orla marítima, é não ter escola dominical. As igrejas estavam capitulando para um fato: estamos perto da praia, o pessoal está trabalhando muito, está cansado, vamos liberá-los no domingo pela manhã, eles vão para a praia, eles aproveitam com a família, e à noite eles vêm para a igreja. Nós tínhamos no domingo pela manhã o culto mais fraco do domingo, porque grande parte da razão, eu entendo você, de vir pela manhã é porque você tem o 2 por 1, né? Você tem um culto e ao mesmo tempo tem a escola dominical, você é alimentado na adoração, no louvor, no culto a Deus, e ao mesmo tempo você estuda a palavra. Mas naquela época era uma das coisas mais difíceis de fazer. E essa mentalidade ainda estava naquele grupo incipiente dessa igreja quando foi iniciada há 23 anos. E eu me recordo bem que reunidos, não nesse lugar, porque até chegar a esse lugar, você que está novo na igreja, saiba, nós passamos por 5 outros, de quadra de esportes a centro turístico e tantos outros lugares, incluindo hoje onde é o colégio HBE. GGE, desculpe. O diretor da escola vai me pegar. São muitas siglas. Então, quando nós chegamos aqui, tínhamos essa discussão. Eu me lembro bem, o conselho da igreja naquela época disse assim: pastor, nem que seja, e não é apenas por isso, mas nem que seja por uma estratégia da igreja, a gente deve oferecer o que ninguém está oferecendo. Mas além disso, se nós começarmos enfraquecidos pela ausência do estudo da palavra, nós não chegaremos a lugar nenhum. E nós decidimos ter uma escola dominical. E recentemente eu estava conversando com o conselho da igreja, dizendo assim: nós precisamos revitalizar isso na mente dos irmãos da igreja, porque muitos, infelizmente, têm terminado o culto e simplesmente se esgueiram por aquela porta, porque lhes é mais cômodo chegar mais cedo para almoçar mais cedo e descansar o resto da tarde, quem sabe pegar o jogo às 4 horas da tarde, transmitido pela Globo. E poucos, percentualmente, talvez em nenhuma outra época, desde aquele momento, têm frequentado regularmente, se matriculado na escola dominical e feito um estudo bíblico. E se tem alguma coisa que em 2024 será a ênfase desse conselho, será revitalizar a nossa escola bíblica dominical.
porque essa igreja foi conhecida por 20 e tantos anos como a igreja que estudava Bíblia, que os professores eram os mais capacitados, que as aulas eram as mais profundas e interessantes, para todos os níveis, de crianças a pessoas adultas. E nós precisamos revigorar isso, senão o livro da lei da casa do Senhor estará perdido, não na casa do Senhor, mas no seu coração. A palavra de Deus diz de que maneira pode o jovem guardar puro o seu coração. Salmo 119. Observando segundo a sua palavra. O maior salmo da Bíblia tem em todos os seus versículos uma referência à Escritura Sagrada, e isso não é por coincidência, é porque a Bíblia precisa ser o centro da vida do cristão no conhecimento sobre Deus. Portanto, quando nós não fazemos isso, ficamos na situação de Josias, que precisa de uma grande reforma religiosa. Ficamos na condição de Lutero, Calvino e outros irmãos do passado, do 16º século depois de Cristo, que também precisaram de uma reforma. Talvez a Igreja Presbiteriana de Tambaú esteja precisando da sua micro-reforma, baseada no sola Escritura. Isso facilitará muitas coisas. Por exemplo, você não precisará vir tantas vezes perguntando ao pastor coisas óbvias, que se você conhecesse a Escritura, você saberia. Você não será presa fácil de doutrinas e de filosofias as mais diversas, que você ouve e assiste em todos os lugares, e que muitas vezes faz você balançar, porque você teria nutrição, norte e conhecimento da Escritura. Mas mais do que isso, deixa eu lhe dizer qual é a principal função da Escritura nos dias de hoje. É que a Escritura é o material, a matéria-prima que o Espírito Santo usa para lhe encaminhar a toda a verdade e lhe convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se eu pudesse dizer a você de maneira analógica o que é a Escritura, eu diria que a Escritura é o mapa e o Espírito Santo é o guia. E um bom guia usa o mapa para dizer àquele viajante: é por aqui, não vá por lá. Por isso, conhecer a Escritura evitaria que você errasse mais, ou pelo menos que você, ao errar, tivesse a certeza do que Deus quer que você corrija. Portanto, seja sim, meu querido, alguém que na terça-feira esteja conosco celebrando a Escritura como um dos solas da reforma, mas não como alguma coisa interessante que aconteceu no passado, como nós estivéssemos fazendo um culto de reminiscências. De fato, eu me lembro, no século XVI nós começamos assim. Não, hoje, aqui e agora. A celebração de terça precisa ser a celebração de homens e de mulheres que estejam lá, junto com os demais crentes da igreja, dizendo assim: nós precisamos, Senhor, nós precisamos redescobrir o livro da lei na casa do Senhor, no nosso culto doméstico lá na minha família, na minha meditação e no nosso culto devocional, mesmo que seja dirigindo o carro enquanto eu vou para o trabalho, mesmo que seja no momento antes de começar as atividades, mesmo que eu tenha que acordar meia hora antes, para que eu tenha um encontro com Deus no começo do dia, para que eu não fique esperando e procurando por Ele no restante do dia. É isso que nós precisamos celebrar, em oração a Deus, em clamor a Deus, que a reforma não seja um fato histórico, não seja fossilizado, seja um fato que hoje, aqui e agora, norteie a sua vida a partir da redescoberta da Escritura, não como um livro, mas como o livro, não como uma prioridade quarta ou quinta na sua lista, mas como a prioridade, e não apenas por aqueles que se dedicam, por serem oficiais, como o sacerdote aqui o era, pastores, presbíteros, diáconos, mas por você, gente comum, que senta aqui e escuta um sermão, mas que precisa ter a profundidade de, ao final dele, dizer: pastor, eu não compreendi bem esse ponto. E sabe, se há uma coisa que me deixa feliz, eu sei que deixa feliz o reverendo Andrew, o reverendo Kilvin, todos os pregadores, é quando daqui de cima nós olhamos pessoas anotando aquilo que nós estamos pregando, ou eventualmente depois questionando e pedindo esclarecimento e fundamento bíblico. Significa que, de fato, você é protestante. Você não é apenas um católico manso, um solveteriano. Você é um protestante. E um protestante significa: eu protesto a verdade acima de tudo. A
para que você tenha fundamento bíblico, para ler a realidade e dizer: isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Nas inúmeras filosofias e sofismos que hoje estão no mercado de ideias no mundo, a Escritura tem que ser o filtro para você dizer: isso vem de Deus e isso não vem de Deus. Porque senão tantas outras coisas que são insidiosamente batidas e rebatidas pelos meios de comunicação, pela internet e por supostos influenciadores, acabam moldando o seu coração. Porque saiba, não somente as más conversações corrompem os bons costumes, as más influências corrompem a boa espiritualidade. É o filtro da Escritura que precisa ser usado. Portanto, qual é o convite? O convite não, a convocação. Veja os efeitos abençoadores dessa reforma no rei Josias. Veja os efeitos abençoadores da reforma do século XVI. Você provavelmente não seria um crente em Cristo se Lutero não fosse quem ele foi, não tivesse feito o que ele fez, se Calvino não tivesse feito o que ele fez. Graças a Deus, porque isso foi passado até chegar a mim. Mas a grande pergunta é: e os nossos filhos? E o nosso futuro? Como eles receberão um suco que, ao invés de ser concentrado, está diluído pelo descompromisso com a Escritura? Olha a oração que Josias faz: Senhor, nós estamos envergonhados porque os nossos pais não observaram a tua lei. Queridos, que nenhum de nós escute em qualquer momento no futuro um filho nosso dizendo assim: meu pai, perdoa os meus pais, perdoa os meus pais, porque eles não tinham nem para si e nem comunicaram para mim as verdades da sua Escritura. Muitos mandaram mensagens cumprimentando e celebrando de maneira muito justa, diga-se de passagem, a nossa Expo Bíblia de domingo passado, pela manhã. Como essas crianças vieram para cá, fizeram a sua exposição, e o coração do pai, mesmo aquele que já não tem crianças pequenas como eu, se alegram por saber que alguma coisa está sendo colocada no coração desses pequeninos. Mas é muito pouco, querido. É muito pouco. Passa rápido. Amanhã na escola, eles vão estar sendo bombardeados por conceitos e filosofias que não são cristãs. E aí já não será o professor da escola dominical nem o pastor da igreja que terá que fazer o contraponto. Terá que ser você. Mas como você fará se aquilo que você conhece da Escritura e tem a ela se dedicado é tão pouco que mal dá para você? Portanto, o meu convite, a minha convocação é que celebremos, mas também rasguemos o nosso coração diante de Deus e digamos assim: só a Escritura não pode ser um artigo do passado, porque a igreja reformada só é reformada se ela estiver sempre se reformando. E é dessa reforma que nós precisamos aqui e agora. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido você a ter uma atitude que, se não for tão dramática do ponto de vista coreográfico, eu espero que você não rasgue sua roupa, mas você rasgue o seu coração diante da palavra que você ouviu. Primeiramente, se arrependendo da pouca importância que você tem dado à Escritura Sagrada. E é fácil você avaliar. É fácil você avaliar. Eu costumo dizer que existe uma moeda que ninguém tem necessidade de fazer câmbio, porque ela é a mesma para todo habitante do planeta. Chama-se a moeda tempo. Ela tem 24 horas. Não precisa fazer câmbio, onde quer que você esteja. E a pergunta básica é, diariamente, quanto dessas 24 horas você se dedica a ler e conhecer mais Deus a partir da Escritura? Para nossa vergonha, talvez não chegue nem a 10% do tempo, porque eu duvido muito que nós tenhamos aqui pessoas que tenham 2 horas a mais de tempo com Deus estudando a palavra. Que Deus nos faça cortar o coração diante do que nós ouvimos e que isso nos leve a não apenas proclamar só a Escritura como um artigo do passado, mas como uma necessidade premente no dia de hoje. Curva a sua cabeça por um instante,
Coloque isso diante de Deus, peça a Deus que revigore, revitalize e faça você se comprometer com a Escritura Sagrada como sua regra de fé e prática. Faça isso num momento único seu, você e Deus aí no seu coração. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra nos torna bem-aventurados, Senhor. A Tua Palavra nos ensina, Senhor, porque nós somos bem-aventurados quando ela é o centro da nossa vida. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. A Tua Palavra nos ensina, Senhor, que o seu prazer, o prazer deste homem mais do que feliz, deve estar na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Porque isso torna este homem como uma árvore plantada junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A Tua Palavra nos adverte, Senhor, que o contraponto a isso é se tornar um homem ímpio, sem temor a Ti, sem reverência e dependência da Tua Palavra. E que quando isso acontece, ao invés de uma árvore plantada junto à corrente de águas, o homem se torna uma palha que o vento dispersa. Não é isso, Senhor, que muitas vezes nós temos visto no meio do Teu povo? Palha, palha. Não é esta a advertência que o Teu apóstolo faz, Senhor, quando diz que no dia do juízo, nos grandes e desafiadores dias que nós teremos pela frente, o fogo da provação fará com que aquilo que foi fundamentado, pregado, feito, supostamente em Teu nome, mas que é apenas madeira, feno e palha, será queimado. E que só aquilo que é legítimo como ouro, como pedra preciosa, será preservado. Existe maior riqueza, Senhor, do que ter a Tua Palavra reinando no nosso coração, não apenas como um livro frio que deixamos escondidos nos escombros da nossa religiosidade vazia, mas como palavra que entra na nossa alma e norteia a nossa vida. Oh Deus amado, eu Te peço, leva-nos ao arrependimento semelhante ao arrependimento de Josias, que rasguemos não as nossas vestes, mas o nosso coração, que lamentemos o fato de que passou um ano desde a última vez que celebramos a reforma, e isso não significou necessariamente que aprendemos mais de Ti e da Tua Palavra. Por quê, Senhor? Porque para muitos de nós, Senhor, infelizmente, quando pegamos a Bíblia, ela é apenas um livro achado no meio dos escombros da nossa religiosidade. Alguns de nós até têm vergonha de carregá-la para os lugares onde trabalham, onde estudam. Para alguns de nós, sequer mencioná-la é constrangedor demais. Como haverá vida na nossa vida se nos envergonhamos da luz para o nosso caminho e a lâmpada para os nossos pés, que é a Tua Palavra? Como, Senhor? Como nos defenderemos, ó Pai, se não tivermos a espada do Espírito nas nossas mãos, que é a Tua Palavra? Como venceremos batalhas pelas mentes e pelos corações, em todos os lugares da nossa convivência, se não soubermos esgrimir a Tua Palavra como ela deve ser esgrimida, Pai? Como, Senhor? Perdoa-nos, ó Pai, porque precisamos hoje, em pleno século 21, no ano de 2023, que o Senhor nos ajude a encontrar de novo o lugar central da Tua Palavra na nossa vida.
Ajuda-nos a ser responsáveis não apenas por nós, ó Pai, mas também pelas próximas gerações, a começar dos nossos filhos. Como eles aprenderão se não há quem ensine? E se quem deveria ensinar mal sabe para si mesmo? E precisa constantemente que outra pessoa ensine, seja na escola bíblica dominical ou em qualquer outro lugar. Como, Pai? Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a revigorar a nossa fé, pautados e guiados pela Escritura Sagrada, a Tua Palavra. É o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.